O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi apontado recentemente pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso como o exemplo maior do partido na renovação política. Também é citado pelos dirigentes do seu próprio partido, PSDB, como uma opção para a construção do centro numa futura disputa eleitoral em 2022 ou mais para frente. Eduardo Leite também está fazendo uma série de reformas administrativas no estado e tem enfrentado resistências de servidores, mas tem surpreendido com a transparência com que faz as discussões no seu estado. O governador está aqui com a gente hoje no estúdio para falar sobre esse processo. Governador, obrigada pela sua presença. A gente queria começar conversando um pouquinho da política. O nome do senhor está nas rodas aí de construção sobre esse projeto de centro. O senhor já declarou que é contra a reeleição, então possivelmente não disputará a reeleição no Rio Grande do Sul. O senhor está nesse jogo para 2022? O senhor tem conversado dentro do partido com outras forças políticas? Como é que o senhor vê essa perspectiva? Eu entendo que política, as pessoas gostam muito de fazer sempre as projeções, especulações em função do próximo processo eleitoral. E uma vez que a gente tenha resolvido o processo eleitoral de 2018, naturalmente já vivemos a expectativa do próximo. Eu entendo que o momento é de focar nos nossos governos em nível local, né, ajudar no governo federal aos países, depois de uma recessão econômica tão profunda como a que vivemos, de uma retomada tímida da economia, ajudar a viabilizar o emprego, ajudar a viabilizar a retomada de confiança no futuro do nosso país, o que os resultados apresentam aí uma sensível melhora, mas ainda muito, muito distante do que é necessário para que o país volte a ter emprego, renda no volume necessário. Então, eu naturalmente, como um agente político, me coloco aí à disposição para ajudar a construir soluções no presente e lá no futuro estarei à disposição para dar minha colaboração, seja onde for. Mas falando genericamente sobre esse centro democrático, governador, que é algo que muitas lideranças do PSDB têm falado sobre isso e também de outros partidos aí, né, de centro-esquerda, de centro-direita. O senhor acha possível essa construção de centro num ambiente totalmente polarizado como a gente tem esses extremos no Brasil hoje? Eu não só acho possível, como acho necessário e acho que é urgente que a gente, até por isso, possa discutir mais sobre o projeto que representamos, o que queremos representar para o Brasil, do que ficarmos pensando apenas nos nomes, né? É menos sobre os nomes e é mais sobre o projeto. E aí lá na frente a gente vai decidir quem é que pode representar esse projeto. Temos bons nomes, o governador de São Paulo, João Dória, evidentemente é um bom nome, o Luciano Huck tem demonstrado grande interesse sobre as pessoas, sobre o Brasil, sobre a política, sobre governos. Isso é meritório e legítimo que possa ser estimulado. E eu vou estar dando minha colaboração onde melhor entenderem, né? Muito provavelmente nos bastidores, uma vez que eu não pretendo concorrer à reeleição e também não projeto uma candidatura lá em 2022, mas eu quero poder dar minha colaboração. O país precisa, na minha visão, né, o que melhor pode colaborar para o Brasil voltar a ter confiança no futuro, é sairmos desse radicalismo, porque isso suga uma energia gigantesca, né? Tempo, energia, desgaste em cima de coisas pequenas. E a vida das pessoas está aí precisando de emprego, renda, gerar ambiente para o investimento, envolve depois da crise que a gente passou, retomada de confiança. E confiança a gente aprende desde cedo. Ela demora para ser construída e se acaba rapidinho, né? A gente precisa então criar o ambiente para que investidores olhem para esse país com a certeza de que ele não vai quebrar, de que as regras do jogo são claras, de que não serão rompidas, de que contratos são respeitados. Tudo isso soma, né, dentro de um ambiente de confiança e eu acho que o centro democrático pode colaborar melhor nisso. Sobre estilos políticos, né? O senhor tem feito uma reforma muito difícil no Estado e o senhor tem colocado uma abertura para o diálogo, ainda que suscetível aí várias críticas de sindicatos e tudo mais. Mas o senhor tem um bom diálogo político com diferentes espectros, né, da direita e da esquerda. O senhor acha que está faltando isso na política? Como é que o senhor faz o cotidiano disso na política? Quando a gente está numa posição de executivo, né, de chefe do executivo, a gente tem que ter a compreensão de que a gente governa para toda a população e não apenas para quem votou na gente.
E a mesma população que votou em mim, votou no parlamento para eleger 13 representantes, em 55, de outras linhas de pensamento. Então eu tenho uma base de apoio consistente, sólida na Assembleia, mas isso não significa governar com a minha base, patrolando e passando por cima de quem não é da minha base. Acho que há espaço sim para buscar consensos mínimos e construir ambiente para que o Estado avance. Agora, é claro, dada a situação fiscal dramática do Rio Grande do Sul, não existem soluções simpáticas. A gente tem medidas duras em andamento e algumas que nem são tão duras, mas que são vendidas pelos sindicatos e pela oposição como mais duras do que efetivamente são. Essas medidas duras, governador, envolvem o pacote administrativo enviado para o Legislativo há pouco tempo, né? Pelo que o senhor tem divulgado, a expectativa é de um impacto de 25 bilhões em 10 anos. São medidas que vão bem além da reforma previdenciária, então, governador? Sem dúvida. O Estado do Rio Grande do Sul, ele não apenas está na sua reforma incorporando em nível local as questões da reforma previdenciária federal, como a idade mínima e o tempo de serviço para aposentadorias, como está ampliando isso na própria Previdência, com novas alíquotas previdenciárias e nova base de cálculo, em acordo com a reforma previdenciária federal, e estamos também trabalhando na reforma das estruturas de carreira, porque nós temos estruturas que prevêem reajustes automáticos a cada 3 anos com os triênios ou a cada 5 anos em algumas categorias com os quinquênios, outros avanços e benefícios a cada 15 anos, a cada 25 anos, que fazem com que a despesa do Estado cresça independentemente do desempenho da economia e da arrecadação. E que fizeram então, nesse período, especialmente quando o Brasil retrocedeu tanto na economia, vamos lembrar, o país encolheu a sua economia 8% em 2015 e 2016 no acumulado e depois andou de lado na economia com um crescimento muito tímido de menos de 1%, e esse ano de novo menos de 1%. Então o país andou muito para trás, mas a despesa pública continuou aumentando. Então essas reformas na estrutura das carreiras do serviço público são essenciais para que o gasto público possa ser contido e entre no compasso do desempenho da receita. Eu preciso fazer com que receitas correntes suportem as minhas despesas correntes. O Estado do Rio Grande do Sul há muito tempo vive em desequilíbrio e foi usando receitas extraordinárias, como por exemplo saque aos depósitos judiciais, uso do caixa único, que é pegar de qualquer fonte vinculada do governo para pagar as contas do mês e não devolver o dinheiro. Privatizações, recursos de privatizações foram usados no custeio, ou seja, foram se usando receitas extraordinárias para sustentar uma despesa que é permanente. Você chegou agora no momento em que o Estado já não tem de onde tirar receitas extraordinárias, né, fora algumas privatizações que possa ainda fazer, estamos fazendo privatizações, mas também você não pode sustentar uma despesa corrente com base em privatizações, porque depois vai vender o quê? Agora a gente sabe que há servidores em greve, os professores estão em greve ali no Rio Grande do Sul, combatendo, né, contra aí as reformas. Quais as perspectivas de vencer essas resistências e o que o senhor imagina, até quando elas devem ser aprovadas? Nós trabalhamos muito fortemente para que sejam aprovadas ainda dentro deste ano, até o final do ano legislativo, que deve acontecer entre 17 e 19 de dezembro. É bom lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul já há 4 anos não consegue pagar os salários dos seus servidores na data correta. Ele deveria pagar sempre todos os servidores no dia 30, no final do mês, e ele tem demorado até 40 dias para integralizar o salário do mês. Agora o pacote administrativo tem uma PEC e 8 projetos de lei. Não é muita coisa para ser aprovado em menos de 20 dias? Nós fizemos todo o esforço para que seja perfeitamente compreendido esses projetos e entendemos que ele tem toda a condição de ser aprovado na Assembleia. Há uma força-tarefa, um esforço muito grande e a maior parte dos deputados tem demonstrado disposição para enfrentar esse tema. Queria abordar uma questão de política externa que afeta diretamente o seu Estado. O governo federal está na iminência de anunciar uma saída do Mercosul, tem feito ameaças constantes sobre isso. Como que isso afetaria o Rio Grande do Sul e o que o senhor acha desse posicionamento do governo federal? É importante que se mantenha, que se preserve para o Estado do Rio Grande do Sul especialmente, porque somos um Estado que está no centro do Mercosul, né? Especialmente quando consideramos que os 2 grandes players são Brasil e Argentina, então nós estamos falando aí do Rio Grande do Sul, efetivamente no centro. Nos interessa ter boas relações com a Argentina, para quem exportamos muito da nossa produção.
não apenas agrícola, como também especialmente produção industrial, inclusive ligada ao agronegócio, e por isso que a gente torce para que o Brasil olhe com atenção para as oportunidades que o Mercosul possa se revelar ao país num acordo comercial eficiente.